A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre os ditos difíceis de Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, não jogue aos porcos as vossas pérolas, para que eles não se voltem contra vocês. Está óbvio no texto que existe uma linguagem figurada na expressão de Jesus. Jesus não está falando literalmente de cães e de porcos. Esses animais aqui figuram homens maus, cruéis, homens que zombam deliberadamente da fé cristã, pessoas que não se importam com as coisas de Deus, que satirizam, ridicularizam o evangelho de Cristo. Cristo dá um conselho para aqueles que pregam o evangelho, que pregam as escrituras, as coisas santas, as coisas sagradas, as coisas de Deus. Jesus deixa claro que nós não devemos perder o nosso tempo insistindo com pessoas que de forma deliberada, consciente, zombam e escarnecem da nossa fé. O próprio Cristo, quando estava pregando, ele usava parábolas. Parábolas eram histórias que em geral tinham um fundo moral. E ele deixou claro para os seus discípulos tiveram dificuldade de entender essas parábolas, que ele ensinava por parábolas para despertar o interesse daqueles que tinham sede de ouvir o evangelho, tinham sede de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 9 e Lucas capítulo 8, versículo 9, Jesus deixa claro que ele ensinava por parábolas para que aqueles que viam não enxergassem, aqueles que tivessem ouvidos não ouvissem. Que estranheza! Parece que Jesus ensinava parábolas para confundir, para gerar um certo questionamento interior, mas não. Jesus deixa claro que ele ensinava por parábolas porque as pessoas que tivessem sede de Deus, interesse de compreender o evangelho, o procurariam, ou procurariam seus discípulos para compreender melhor os seus ensinos. Depois que Jesus contava uma parábola, ele chamava os discípulos à parte e lhes explicava os sentidos das parábolas. Cristo deixa claro nesse texto que você não pode ficar insistindo demais em pregar o evangelho, partilhar as escrituras com uma pessoa que zomba da fé, que escarnece do evangelho, uma pessoa que não está nem aí para as coisas de Deus. Cristo diz que isto é até perigoso, porque essas pessoas vão se voltar contra nós, elas vão zombar ainda mais da nossa fé e nos tornar ridículos diante das pessoas. Está aqui um conselho de Jesus de que o evangelho é precioso demais para ser lançado aos porcos e cães que não reconhecem o seu valor. Que Deus te abençoe.